quem é esse ser humano, Pedro Rosas, porque então eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa pessoa. Boa, Veri. Bom, meu nome é Pedro Rosas, não é? Sou um cearense, por incrível que pareça, né? Que moro em Pernambuco há muito tempo. É, 52 anos, né? Já dá para duas meninas, uma esposa. É, apesar de eu me dizer cearense, meu pai costumava brincar que gato que nasce em forno não é biscoito, né? Meus pais são de Garanhuns, né? Minha mãe e meu pai. É lá, e não sei se ela está acompanhando aqui hoje também. Mas é isso, né? Estou aqui em Pernambuco já há muito tempo, né? Para ser honesto, vim para aqui com 4 anos de idade. Aí sou eu. Não sei se a gente também segue, não sei se você segue também, Veri. A gente às vezes faz o descritivo da pessoa de modo que eles possam todos entender, né? Não sei se você também usa essa forma, né? Mas, assim, bom, então eu sou um moreno claro, com 1,70 m, né? Olhos claros, cabelo castanho para castanho claro, né? Um ex-gordo, meio fortinho ainda, não é? Para as pessoas que possam entender quem sou eu, não é? Assim, para os que não têm visão, né? Eu acho que a deficiência visual. Bom, é isso, velho. Acho que começando por aí. Ótimo, professor. Então, eu gostaria que o senhor começasse falando um pouco da sua história de vida, como é que foi sua vida antes de chegar até a UFPE, antes de ser esse professor conhecido, doutor. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco como foi essa sua trajetória anterior à academia. Boa, vamos lá então, né? Bom, eu fiz minha escola, né, que a gente chama, a escola fundamental e a escola na minha época era terceiro ano, né? Hoje parece que mudou um pouquinho esses nomes, mas eu fiz tudo isso na escola São Bento, lá de Olinda, né, lá no Varadouro, em Olinda. Morei em Olinda por muitos anos, né? A gente veio para Pernambuco, então um pouquinho em Boa Viagem, depois fomos embora para Olinda e me criei em Olinda praticamente, eu estava lá, uns 20 anos de idade lá em Olinda, vivendo por lá. Então, fiz toda a minha vida pregressa à universidade em um colégio em Olinda. Obviamente que na minha época, a gente, para entrar para a universidade, a gente tinha os velhos, famosos vestibulares, né? Não era Enem, né? Fiz vestibular Sim, em 90, final de 1990, e eu tinha muitas indecisões para que área da engenharia eu queria específico, né? Eu tinha duas opções muito claras na minha mente, uma era engenharia elétrica e a outra engenharia mecânica. E fiquei muito indeciso até, vamos dizer assim, até perto do momento da escolha, né? Nossa época, a gente fazia escolha na hora que se inscrevia para fazer vestibular, né? É um pouco diferente como é hoje, né? Então a gente já tem que ter essa vontade de escolher algum curso, seja engenharia, qualquer curso que fosse, muito interior, né? E eu tive muita sorte de conhecer uma pessoa chamada o professor Paulo Rosas, né? Falecido já, e que era um grande, como é que eu posso dizer assim, uma pessoa que tinha um talento extraordinário para vocações, né? E ele fez uma reunião comigo, fez instruiu, né, etc. E aí acabei decidindo pela engenharia elétrica para fazer esse curso, né? Então fiz vestibular em 90 e comecei em 1991. Primeiro momento eu passei para a segunda entrada, né? Eu não tinha nota bastante para a primeira entrada, mas aí acabei sendo remanejado para a primeira entrada. E aí entrei no curso de engenharia elétrica. Bom, é até importante até às vezes comentar como é que foi a experiência da gente, né, para que as pessoas que estão passando agora entendam que é um choque, né, você sair de um curso de colégio para cair numa universidade e que a engenharia elétrica ela já começa com cálculo 1, física 1, estatística. E aí é uma visão muito diferente, né? A gente já começar com aquela barreira toda da educação que a gente, infelizmente, por mais que tenha estudado muito, tenha passado no vestibular, bem, a gente já começa com coisas novas, com uma coisa chamada derivada, integral, né? não. E todos novos conceitos. E aí fiz o meu curso de engenharia. Durante o curso de engenharia, na minha época, a gente tinha um banco, né, o Banco Banorte, que era o pernambucano, infelizmente faliu, e eles tinham
uma seleção para gerentes, né, para pessoas trabalharem, e eles iam muito nas universidades procurar o pessoal de engenharia. E eu acabei Sim. fazendo essa tentativa, passei para ser um gerente operacional do Banco Banorte, passei 10 meses no Banco Banorte, né, e tem um pouco da vida um pouco fora da área técnica. Mas, assim, no primeiro momento que eu entrei na universidade, como desde jovem eu sempre fui muito a favor das energias renováveis. Eu tinha meu pai que muito incentivava, né, esse estudo e a parte de energias renováveis. E naquela época, o que era a vez do momento, que todo mundo via, com toda aquela beleza, o deslumbre, era a energia solar fotovoltaica. Né? Então, pronto, assim, em 92 eu iniciei o que a gente chama um projeto de iniciação científica, ainda hoje tem em todas as universidades do Brasil. Inclusive, Sim. hoje foi até passado para quem está fazendo técnico e até cursos em escola, não é? Então já tem um curso de iniciação científica. Mas na minha época eu comecei lá na UFPE, né? No meu segundo, terceiro semestre de engenharia elétrica, eu fui trabalhar lá no departamento de energia nuclear, mas para trabalhar com energia solar. E foi onde eu conheci o professor Shigeru Tiba, né? Um professor lá do departamento nuclear, que trabalha muito com energia solar, né, muito teórica, muito pesado também. O professor Naum Freinreich, também uma das pessoas referências no mundo, né? Mas assim, né, a gente como aluno de graduação, e as pessoas são muito ocupadas, né? Acabei Sim. fazendo iniciação científica com o professor Heitor Scalambrini, é um professor muito famoso de movimentos sociais também, trabalhando com pessoas, instalação de energia em locais, por exemplo, Mirandiba, Afogado da Engazeira e vários outros projetos. E eu acabei me engajando nesse projeto com ele, né, ajudando a instalar sistemas fotovoltaicos nessas casas bem simples, né, que a gente tem lá no interior de Pernambuco, né. Mirandiba. Sim. Mirandiba, para quem não sabe, é uma cidadezinha que fica muito próxima de Floresta e de Salgueiro, né? Na verdade, a fronteira com Floresta e Salgueiro. E imagina, aluno de graduação, né, no comecinho do curso, é um negócio extraordinário, né? Você pegar um ônibus de madrugada, sair de 4 horas da manhã na BR, né, na 232, esperar um transporte para chegar na cidade, para passar o dia inteiro no meio do mato, instalando sistemas fotovoltaicos. E veja que negócio interessante, né? A gente instalava tudo na casa das pessoas, né? Eram muitas casas de taipa, não é? Estou até vendo que o Red Newton está aqui, né? Ele me acompanhou muito em alguma dessas viagens, né? Um pouquinho depois com a energia eólica. E foi muito, muito gratificante, né? Você colocar a tomada, botar todo o fio, colocar um painel solar, uma bateria numa Sim. residência e ver pessoas que não tinham acesso a isso, ter energia elétrica agora, ter muito mais para iluminação, poder ler, poder fazer os trabalhos noturnos. E uma coisa interessante é que muitos sistemas eram locais extremamente remotos, né? Então, apesar de eu estar em Mirandiba, a gente tinha que pegar um carro, uma lotação na época, né? Eram mais praticamente 20 quilômetros, né, para chegar na comunidade onde a gente instalava o sistema. E uma das comunidades que me marcou muito se chamava Sítio do Feijão, né, uma comunidade de remanescentes quilombolas, né? Então você imagina que tem todo um acesso dificílimo para chegar nesse local. Né? Então, Sim. por 2 ou 3 vezes a gente não conseguia subir com o carro, né? Então a gente descia e uma das vezes, né, a gente subiu pelo como é que a gente diz assim, pelo mato, né, pelo meio de uma cachoeira, uma coisa extraordinária, essa experiência que a gente guarda para a vida, né? E, Imagino. e como eu gostava muito dessa área, né, acabei me envolvendo também em alguns projetos, como, por exemplo, existia um órgão de cooperação técnica da Alemanha, né, GTZ na época, hoje é GIZ, o nome mudou um pouquinho. Eles tinham um projeto muito legal, na época, antiga Coelce, Companhia Energética do Ceará, ou Companhia de Eletricidade do Ceará, e eu acabei indo para lá, entrei em contato com o pessoal da Coelce, né, e me identifiquei, e que tinha muito interesse em trabalhar com energia solar fotovoltaica, eles me receberam, passei 3 meses trabalhando lá, indo para locais também muito remotos, estamos falando de 94, mais ou menos, 93. Eu tenho uma ideia, eu conheci Jericoacoara em 93, instalando um sistema de bombeamento d'água para alimentar Ei, a cidade com energia solar fotovoltaica. Né? Foi um negócio extraordinário, né? E tive uma experiência
fantástica, né, em ter acesso. O meu orientador, né, desse estágio que eu fiz lá era um alemão que, caramba, tinha uma experiência, uma cabeça espetacular. Né? E aí, né, eu não sei se eu estou pulando alguma coisa, Veri, Não, tá ótimo, professor. mas Tá ótimo. aí eu acabei seguindo muito por essa área. E é como eu tinha comentado, né, eu acabei passando um tempo no Banorte. E aí, assim, para o Banorte, acabei sendo deslocado para Garanhuns, não é? Eu costumo dizer que toda experiência é válida, né? Se a gente consegue puxar o que a gente tem dela. E esse tempo no banco foi um tempo que me deu uma forma de ver as pessoas, não é? Um outro viés e aprender um pouquinho também da área financeira, né? De mercado, etc. Que acabou sendo muito útil depois, né? Então, quando eu acabei sendo demitido do banco no final, né? O Banorte entrou em um processo de falência naquela época. E quando voltei, doido para voltar para a energia solar fotovoltaica, mas infelizmente os tempos eram outros para o pessoal solar. E acabei caindo de paraquedas no Centro de Energia Eólica, né? Na época que era o professor Everaldo Feitosa, né? Que é um dos pioneiros da área de energia eólica, junto com o Alexandre Pereira, né? Que tinha terminado o mestrado, estava trabalhando, já ia sair para o doutorado. E a gente formou um grupo muito forte, né? Para projetos de energia eólica em Pernambuco, depois cresceu para o Nordeste, Brasil. E aí foi uma experiência também extraordinária que me mostrou outro mundo, né? Eu acostumado com energia solar fotovoltaica, e à época eram sistemas pequenos no Brasil, né? Muito pequenos, estamos falando de coisinhas, desculpem a expressão coisinhas, mas de sistemas de 100 watts, né? De 120 watts, era um sistema até grande. E passei a trabalhar com turbina eólica, não é? Em Olinda, a gente instalou uma turbina eólica de 250 quilowatts, né? Onde veio a ser o Centro Brasileiro de Teste de Turbinas Eólicas, lá no MOLE, entrando em Olinda, onde tem uns coqueirais, né? Já tinha uma turbina que tinha sido instalada tanto pelo grupo do Everaldo com o Alexandre, uma turbina de 22 quilowatts, e eu participei de todo o processo dessa turbina de 250 quilowatts. Tem um grande amigo que está acompanhando a gente aqui a live, é o Red Newton Veloso, né, que tá acompanhando, e ele estava comigo, né, assim, o tempo todo. Maravilha. Apoio. É um cara extraordinário também. E assim, foi um momento de decisão para mim, né? Eu vi como unir, né, a grande produção de energia, né? Porque naquela época, voltando, né? Naquela época, a energia solar, ela não tinha esse volume todo de potência, né? E a energia eólica já começava, né? Então, a pequena turbina que eu coloquei em Olinda, que eu participei, foi uma turbina de 250 quilowatts, uma coisa extraordinária, né? E, assim, uma das coisas que eu achei muito boa também foi, imagina, eu terminando o curso de engenharia, né, lá no finalzinho, e fui trabalhar com o professor, o Everaldo Feitosa, que também chamado de showman, né, o cara, palestra dele, se alguém tiver a oportunidade, veja, que é uma palestra extraordinária, e foi um senhor professor para mim, né, e muito assim, o pessoal costuma me chamar de Pedão, né, assim, Pedão, tem uma apresentação lá em Xingó, lá no pessoal sobre energias renováveis. Vai lá, pô, imagina assim, eu começar a ter toda essa responsabilidade de um jeito bem caindo de paraquedas, né? Para mim foi uma experiência extraordinária, né? E aí acabei tomando muitas responsabilidades, porque na época o Alexandre, ele ia para o doutorado, né, foi para a Dinamarca, né, para o RISO, na época era um laboratório que tem lá, que pertence à Universidade Técnica. E aí eu e uma outra colega minha, chamada Elisa, a gente assumiu, né, tipo assim, dividiu o centro de energia eólica em duas áreas, né, uma área elétrica, uma área mecânica, para dar conta das coisas. Né? A gente tinha, na época, muitos projetos. Né? Eu me lembro que a gente instalou sistemas de medição de vento no Nordeste inteiro, né, e a gente achou pouco, ainda começou com projetos grandes, né. Então, por exemplo, em Fernando de Noronha, a segunda turbina, eu participei de todo o projeto, da integração dela, né, para trabalhar com geração diesel. Né. E aí já é quase que no final do meu curso de graduação e já entrando no mestrado em energia eólica, meu mestrado, mas para ser mais honesto com vocês, o meu mestrado foi em engenharia mecânica, aqui na própria UFPE,
Eu costumo dizer que fui o aluno 001 do mestrado em energia eólica, não é? E foi também outra experiência muito interessante, né? Trabalhando muito, tanto trabalhando com a indústria, trabalhando com novos elementos, não é? Por energia eólica no Brasil ninguém sabia o que era, né? A gente tinha 4 turbinas instaladas no Brasil, no Ceará, e 4 turbinas instaladas em Minas Gerais, e foi um projeto de demonstração do governo alemão no Brasil. E fora isso, a gente tinha 2 turbinas em Olinda, uma turbina em Fernando de Noronha, que a gente participou ativamente, e aí vem uma coisa legal, a gente instalou turbinas para bombeamento d'água em Mirandiba. A gente colocou 3 turbinas em Mirandiba para bombear água para locais que estavam muito remotos da rede elétrica, né? E aí a gente tem toda a curva de aprendizado, como é que ela funciona. Todas essas máquinas eram todas tecnologias importadas, né? Não existia nada no Brasil, né? E até hoje a gente tem fábricas no Brasil, mas que seguem um pouco de tecnologia já importada, né? É isso, seria assim, fazendo um apanhado até eu chegar no mestrado, né? Eu não sei como é que tá ainda. Estão ouvindo bem aí? Tá tudo tranquilo? Eu estou ouvindo bem. O Bom, senhor está me ouvindo? sim, sim, te escuto muito bem. Ótimo, então vamos lá. Perfeito, professor. É uma história muito rica, essa sua história, essa sua trajetória acadêmica. E é interessante também o senhor falar um pouco da construção que tem tido, do desenvolvimento da energia eólica desse período inicial até hoje. Porque eu lembro que eu era criança, o senhor falou aí de energia solar, eu era criança lá no sertão de Pernambuco, em Quixaba, Pernambuco, e a energia solar chegou lá, num sítio muito remoto que nós chamamos de Serrinha. Então, a energia solar chegou nesse sítio e nós tínhamos pessoas conhecidas que nós visitávamos e eles tinham energia solar, então era uma coisa fantástica na época. Um achado para quem era do sertão, quem morava naquela região do sítio Serrinha, que era super distante de tudo, mas tinham energia solar em casa. Então, o senhor fez parte dessa história aí, parabéns. Obrigado, E Thalia. continua. Sim, fala. Não, continua. Eu só ia comentar que a energia solar, ainda hoje, ela é uma coisa que é fascinante, né? Você não tem nada movendo, com a energia do sol você gera eletricidade. É um negócio que eu acho ainda fascinante. É verdade, é verdade. Professor, então eu gostaria que o senhor falasse um pouco nessa evolução da energia eólica, daquela época em que o senhor iniciou, instalando as turbinas aqui em Olinda, lá em Fernando de Noronha. Então, O quanto evoluiu daquela época para hoje, para o nosso dia hoje, para atualmente, para a nossa atualidade. vamos lá, né? A energia eólica, eu vou falar um pouco um preâmbulozinho para entender um pouquinho o que aconteceu com a energia eólica, não é? A energia eólica, ela foi, digamos assim, um grande motor, né, da revolução das energias renováveis no planeta. O porquê disso? Bom, a eólica, ela seguiu uma evolução que eu posso comentar que a gente teve três saltos tecnológicos, por assim dizer. Hoje a gente está meio que parado há alguns anos, depois a gente volta a falar mais aprofundado disso. E o que é que acontece nesses 3 saltos, né? O primeiro salto, um dos mais relevantes, foi encontrar uma máquina que ela fosse eficiente em produzir uma quantidade de energia considerável e que a eficiência não fosse somente do vento passando para produzir energia, mas que a eficiência fosse uma eficiência também em termos de custo operacional, né? Então, você tem uma máquina em que ela vai parar muito pouco tempo no ano, né? E ainda tem mais outro detalhe interessante, né? Você imagina que é você conseguir pegar numa máquina em que, veja, o vento, as pás, o gerador e a rede elétrica. Assim, eu não tenho muito controle nessa primeira tecnologia que foi criada. E é uma máquina que eu posso dizer para você que é uma máquina que é extremamente robusta, né? Eu costumo dizer que esse primeiro salto tecnológico foi o salto que a gente criou, o Fusquinha, né? Fazendo analogia com a Sim. automobilística, né? E é aquele que funciona todo dia. Imagina, uma máquina eólica, ela foi fabricada para passar 20 anos
com aquela pá girando sempre, produzindo Sim, energia, sol, chuva, local muito frio com neve, geada, raio. Então, foi um desafio absurdo você ter criado isso aí. E onde é que a gente se encaixa no Brasil e o começo dessa revolução? É exatamente quando essa tecnologia vira uma tecnologia madura lá fora, que foi final dos anos 90, o começo dos anos 2000. E aí você tem uma máquina que já começa a ter um custo extremamente competitivo, não é? Uma máquina que, em termos de manutenção, à época, era uma máquina que teria baixa demanda de manutenção e ainda para completar, imagina que, deixa eu fazer uma analogia novamente, não sei se vai ficar muito claro, mas imagina que a máquina eólica, a que foi esse primeiro salto tecnológico, as pás elas não giram a princípio, elas são fixas e foi feito um projeto aerodinâmico em que através de um sistema de torção dela e da posição que ela fica, ela passivamente, quando o vento está muito alto, ela começa a fazer a sua regulação da potência, ou seja, ela mesma controla a potência sem precisar mexer em nada. No momento que eu faço isso, eu tiro uma grande complexidade que eu não preciso ficar mexendo aquela pá que está girando lá em cima, não é? E, sim, segundo, o que é o gerador elétrico dessa primeira máquina? O gerador elétrico que a gente está usando nessa primeira máquina é o mesmo motor de bomba d'água que todo mundo, assim, trifásica, obviamente, né? Mas é uma máquina chamada máquina de indução que é extremamente robusta, né? Assim, ela só vai queimar se você fez algum erro de projeto, algum erro construtivo, mas se não, é muito difícil ela quebrar. E aí tem um probleminha, tá? A pá tem que girar devagar, né? E as máquinas elétricas que a gente tem até hoje são máquinas que têm uma velocidade muito alta. Estou falando de 1000 RPM, do outro lado eu tenho que trabalhar no máximo a 15 RPM. E aí eu precisava colocar no meio do caminho uma caixa de engrenagem. E aí o pessoal usou, né, começou pensando em, imagina, né, o pessoal quando em 80, né, o pessoal pegou caixa de marcha de trator, né, para usar, né, caixa de marcha que não tinha histórico de quebrar, né. Então você pegou elementos simples, elementos robustos, e quando trabalhavam juntos, né, eles demandavam baixa complexidade de operação, o que até permitia, né, que as pessoas conseguissem desenvolver a possibilidade da manutenção de um modo muito simples. Essa foi a primeira revolução da tecnologia eólica e que foi ela que fez com que explodisse a energia eólica no mundo, vamos dizer assim, nos anos 2000, muito forte, não é? E exatamente o que aconteceu no Brasil, né? A gente teve, no final da década de 90, sendo elaborado um programa no Brasil chamado PROINFA, né? Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia. E esse programa, ele deu um incentivo espetacular para a energia eólica. Ele contratou, se eu estou bem certo, foram 1.100 megawatts, né, de eólica espalhadas no Brasil, sim, pagando um preço especial, né, o pessoal lá fora costuma chamar premium price, né, um preço premium, né, mas que era para incentivar. E aí a gente teve um problema, né, porque imagina, todo mundo queria colocar eólica no seu estado, desenvolver, porque isso todo mundo vislumbrou que ia ser uma coisa espetacular. E aí veio uma coisa interessante, né? A gente limitou em cada estado, no máximo, 220 megawatts por estado, né? E aí veio um detalhe. E por que alguns estados tiveram tanta instalação tão rápido? E aí veio uma coisa que foi a visão de mercado, né? Visão, alguns administradores, né? E aí é um ponto que é interessante, né? Quando eu falo administrador, é o governo do estado, né? Então, o governo do estado do Ceará, eu gosto muito de ressaltar, né? E do pessoal do Rio Grande do Sul, particularmente esses dois, ficaram muito destacados, eles partiram na frente. E o que é partir na frente? Eles contrataram mapas de vento, então vieram empresas especializadas em como medir o vento do modo correto, não é? E o que é medir do modo correto? É simplesmente você seguir protocolos em que você tenha certeza que aquele vento, quando eu aplicar uma turbina eólica com tal característica, vai dar uma produção de energia esperada. E aí o que sim, acontece? Quando esses dois estados saíram muito na frente, né, com isso, né, depois veio a Bahia, o Rio Grande do Norte também, eles tinham, o que eu posso dizer, eles tinham um mapa eólico, tinha essa possibilidade de um contrato desse tamanho, né, de 220 megawatts para começar, não é? E aí, meu Deus,
é muito mais fácil quando você tem essa possibilidade, né? Você tem já mapeado as jazidas de vento, né? Um termo que a gente usa muito, né? Sim. E no começo, né? Então foi muito bom, né? E você teve esse boom no Ceará e Rio Grande do Sul, foram os primeiros parques que saíram. E, obviamente, a gente teve Rio Grande do Norte também, com muitos parques, né? A gente, pelo Centro de Energia Eólica, a gente está participando ativamente de vários projetos também em Pernambuco, né? O pessoal deve ter visto aí, quem vai para Gravatá, tem um pequeno parque eólico lá, foi medição feita por empresa, não é? Medição de vento, e Pirauá. Pirauá é uma pequena cidade na divisa Pernambuco e Paraíba, perto de Macaparana, e lá também a gente tem um projetinho com 3 máquinas. Você tem na Paraíba, né, vários projetos, né? Agora, os primeiros que a gente teve, eles ficam muito perto da divisa com o Rio Grande do Norte, né? Então, você tem, eu acho que é o Grupo Milênio, que é uma mineradora que contratou, né, o serviço de medição de vento, e o Rio Grande do Norte, uma das primeiras que teve foi um projeto de Rio do Fogo, né? Acho que foi 50 megawatts, lá no final da BR-101, né? Lá no município de Rio do Fogo, bem no final da 101, no Rio Grande do Norte, né? Veri, esse é um pouco do panorama e por que as coisas saíram bem do papel. Depois do programa de incentivo às fontes alternativas de energia, que é o PROINFA, nós tivemos alguns leilões em que criaram para a gente uma situação muito, muito positiva, de a gente ter algo como, a gente chegou a ter algo como 1.000 megawatts de contratação anual, né? E isso, aliado a uma política industrial também, que exigia um índice nacional mínimo, não é? Tanto para conseguir financiamento, como para se enquadrar dentro das regras desses programas. E aí você teve uma explosão de fábricas no Brasil. Então, a gente teve aqui em Pernambuco a INPSA, né, que era fabricante de turbinas eólicas, que era um grande integrador, uma empresa, uma tecnologia alemã, e depois eles produziram a sua própria tecnologia. A INPSA é uma empresa argentina. A gente tem aqui em Pernambuco outras 2 empresas. A gente tinha a LM, que era o maior, na época, obviamente, né, o maior fabricante de pás de turbinas eólicas, né, que ficava em Suape também. E veio para o Brasil também, para Pernambuco, o grupo Gestamp, né, que agora se chama GRI, que era um grupo especializado em fabricar torres para turbinas eólicas, né. No Ceará, o grupo Sturm, que é indiano, estabeleceu uma base, e a Vestas, que é uma fabricante dinamarquesa muito forte no mundo, né, uma das maiores do planeta, se estabeleceu também com a base no Ceará. E a gente também tem na Bahia, né, na época, a Alstom, né, que acabou virando depois de instalando uma fábrica lá em São Tomé e Camaçari. E em São Paulo a gente tinha uma fábrica de pá de turbina eólica chamada Textis, né? E aí eu não posso esquecer, né? Me desculpem, né, as pessoas da Enercon, a gente também tinha uma fábrica de turbinas eólicas em São Paulo, e era uma subsidiária, né, de uma empresa alemã. Na Alemanha, Enercon, no Brasil era Voben, né? E obviamente, né, a gente tem muita capacidade de engenharia no Brasil, e aí acabou se desenvolvendo, né, alguns fornecedores, como, por exemplo, fornecedores de torre, que é um elemento extremamente pesado, né, e não faz sentido a gente importar torre, não é? Então, a gente acabou Verdade. desenvolvendo no Brasil vários fabricantes, né, pessoas que trabalham já com metal pesado, né, metalúrgicas, e conseguiram como é que eu posso dizer assim, eles fizeram uma pequena migração, uma adaptação da fábrica deles para poder atender o mercado eólico, né? O que é que eu quero dizer com isso, para que todos entendam, né? Então, por exemplo, apesar de que essa metalúrgica, ela fundamentalmente solda, né, e viração de chapas metálicas, né, você curvar. Chapas metálicas são chapas metálicas de 4 centímetros, 2 polegadas às vezes. Você tem que ter uma máquina, a gente chama calandra especial, para girar, né? E depois, como é uma máquina que vai estar sujeita a vibrações, né, todos os esforços de uma turbina, desculpem, ela precisa ter uma qualidade muito boa de solda, né? Então você acaba indo para uma qualidade mais alta de solda, uma análise de dispersão mais alta depois. E aí a gente trouxe para o Brasil, né, toda
como é que eu posso dizer assim, toda essa cadeia, né, voltada para a energia eólica, onde você tem, no primeiro momento, né, fornecedores de ferro especial para o gerador, até geradores a gente criou no Brasil, fábricas para atender essa indústria no Brasil. Eu devo agora, não posso cometer um erro, né, de esquecer da WEG. Né? A WEG é um caso de sucesso no Brasil, né? E eles, eu diria que nos últimos 15 anos, eles entraram também no setor da energia eólica e eles produzem uma turbina eólica também muito boa. Tá? Inclusive é um dos players grandes no Brasil hoje, que é a WEG, tá? Também participa. Né? Então foi muito interessante a gente ter essa indústria, ela traz para o Brasil, né? Ela trouxe vários impactos, eu posso dizer assim, né? E eu vou começando, por exemplo, os impactos tecnológicos, né? Então, o que são os impactos tecnológicos? Eu trago para essas cidades que foram colocadas essas indústrias, não somente a fábrica de um aerogerador, de uma turbina eólica, mas muitas vezes um aerogerador, a gente pode fazer uma analogia com a fábrica de carros, né? Uma montadora de carros, né? Ele muitas vezes ele se torna um integrador. E, por exemplo, né, a Vestas, né, eu posso falar da Vestas como da Alstom, né, elas são duas máquinas em que o gerador pode ser um gerador da WEG, pode ser um gerador da Siemens, pode ser um gerador, porque o que é o gerador? É uma máquina elétrica trifásica e é de prateleira, porque é assim que foi feito o padrão inicial, né, assim, como eu falei para vocês, a primeira revolução. Então o pessoal trazia essa ideia de compra que tem no mercado, né, são equipamentos robustos, que tem a fácil manutenção. Depois você vai para o APA, né, esse é um ponto que é mais crítico, e o que acontece? Né, o fabricante podia desenvolver o desenho da pá, só que muitas vezes o que os fabricantes fizeram? Né, eles chegavam para a LM, que é um fabricante grande, ou para a Texas, e que pá você tem? E eles faziam um casamento que a pá servia para geração de energia. Então, você está entendendo assim, mas a torre vai e compra uma Gestamp, ou compra de uma Dedini, ou compra de uma Brasilsat, em São Paulo, no Rio Grande do Sul agora. Então, eu saio comprando vários componentes para fazer a montagem dele no final. Sim. E aí é muito bom, porque você acaba desenvolvendo as várias áreas, tanto engenharia mecânica, engenharia elétrica, eletrônica, química. A gente teve aqui o caso de empresas que trabalhavam para o grupo aeronáutico, para o setor aeroespacial, desculpe, e que eles vieram fornecer vernizes, tintas especiais que a gente precisou. Né? Então, a situação que a gente tem no Rio Grande do Norte, no Ceará particularmente, né, regiões muito próximas ao mar, a gente tem situações em que o nível de salinidade, com a existência de enxofre tão grande, que precisa ser muito especial a tinta para aguentar e sobreviver, não é? Ou você vai ter que ficar toda semana dando uma recuperada nela, porque senão ela se deteriora, né? Então, do ponto de vista tecnológico, a gente teve um salto muito bom, né? E aí você tem Pernambuco teve uma sorte muito grande, né? A gente tanto teve a fábrica da IMPSA, né, que IMPSA, Gestamp, LM aqui, com energia eólica forte, como a gente teve estaleiro na mesma época. E aí, uma sinergia muito grande, né? Porque o soldador, aquele cara que tem a especialização, tanto para trabalhar no estaleiro, na Gestamp ou na IMPSA, eram pessoas que seriam muito importantes. Então, a gente teve uma formação muito grande, né? Muita gente que trabalhava no corte de cana teve a possibilidade de ter um aumento salarial, ter carteira assinada, trabalhar com soldador, e não só soldador, obviamente várias outras técnicos em elétrica, eles conseguiram evoluir e um salto tecnológico. Ao mesmo tempo, a gente trouxe também muitas empresas, não é, que, por exemplo, empresas que fazem inspeção de qualidade, inspeção de alguns equipamentos muito específicos, com alta precisão. Nós não tínhamos tantos aqui em Pernambuco, né? E acabava tendo que a gente ir para universidade em busca desses grandes centros de referência, mas acabou trazendo indústrias para cá que fazem esse serviço, né? Empresas que trouxeram máquinas de corte a laser, corte a jato d'água de alta precisão, né? Engraçado, ele se instalou
em Igaraçu. Então, isso foi uma coisa, do ponto de vista tecnológico, de empregos, etc., foi um impacto muito, muito bom. Quando a gente vai, Verdade. quando a gente vai para a região no interior, né, Veri, a gente também teve um impacto muito. Agora eu fico até, não sei como dizer, né, porque no primeiro momento eu posso dizer que foi muito positivo, né? O que é que a gente teve, né? A gente tem aquele necessidade de quê? Primeiro momento, a instalação dos aerogeradores, né? Então, eu tenho uma equipe de engenharia pesada, eu tenho um pessoal de engenharia civil para fazer a fundação, depois eu tenho um pessoal da elétrica, fazer a conexão elétrica, controle, depois o pessoal, esse grande boom de pessoas para trabalhar, obviamente, depois que você passa a instalação, ele cai e você começa a ter uma equipe mais reduzida para fazer a manutenção das máquinas. E aí, obviamente, que a gente chama o BOP civil e o BOP elétrico, que é o quê? A manutenção civil e a manutenção elétrica, que eu tenho que ter no parque sempre, né? E aí, imagine Sim, que essas pessoas são pessoas locais, né, que vão trabalhar. Não faz sentido a gente mandar uma pessoa, né, que está numa cidade grande aqui para ficar fazendo esse trabalho lá, não é assim? É muito mais fácil a pessoa que mora no local poder dar toda a assistência, né, para essas centrais eólicas, né? Então você acaba melhorando também esse desenvolvimento local, né, do crescimento das pessoas, desenvolvimento de empregos. E aí a gente começa a vir outras coisas que aconteceram, né? E aí a gente vem com um pouco, algumas exigências, como, por exemplo, no Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, a gente começou a ver uma demanda por algumas melhorias locais, né? Então, essas grandes empresas que vieram para cá, elas acabaram começando a fazer melhorias para os locais. E quando eu digo melhorias, você imagina, no Ceará mesmo, muitas das indústrias, das grandes produtores de energia eólica, eles fizeram o quê? Instalaram escolas, né, para os filhos, para as pessoas nas comunidades, instalaram hospital, deram todo esse apoio. Obviamente, por que as escolas para ele é interessante? Porque ele ajudava a formar as pessoas, a melhorar o nível de vida, e, por outro lado, ele também, seus técnicos, o pessoal que estava lá, eles também tinham escolas melhores, e por aí vai, né? Hospitais, obviamente, né? E sem falar do aspecto financeiro, né? Grande parte dos projetos, os proprietários dos parques eólicos não compraram os terrenos, né? Eles arrendaram o terreno, né? Então, uma coisa que acontecia muito no Rio Grande do Norte, a gente faz até uma analogia também, no Rio Grande do Norte você tem os cavalos mecânicos, né? E produz o petróleo, e se o cara tiver a sorte de cair um cavalo mecânico na terra dele, ele vai receber os royalties para o resto da vida, né? E foi a mesma coisa para a energia eólica, né? Você começou a caiu uma turbina eólica, a pessoa ficava lá recebendo os royalties, né? E uma coisa que me deu muita alegria foi observar que no Rio Grande do Norte, esse recurso extra que entrava nessa sociedade, nesse local, ele não foi um dinheiro desperdiçado somente em compras, aquisições, mas a gente viu que em muitas localidades, esses pequenos produtores puderam aumentar a sua produção, né? Começaram a criar livestock, bode, né? Carneiro, começou a produzir também mamão, melão, né? E você tem uma coisa interessante, né? O Rio Grande do Norte hoje é o maior produtor de melão. Não quer dizer com isso que foi a eólica que fez, o petróleo, mas obviamente eles ajudaram, né? Então você também tem esse tipo de coisa, essa sinergia que vem. Isso é uma coisa que é sim. muito, muito interessante para mim, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo isso. Sim. Ô, professor, em relação, o senhor falou aí do desenvolvimento local de alguns lugares, e eu li e ouvi também falar sobre a situação de Caetés. Não sei se o senhor tomou conhecimento. Tenho ciência de Caetés, mas não é só Caetés, tá? Esse tipo de problema a gente teve também no Ceará, também no Rio Grande do Norte. Para o sul do Brasil eu não tive muitas histórias, mas acho que um ou outro caso eu ouvi também desses problemas. Então, a gente tem toda usina, toda central de produção de energia, ela tem um impacto, né? É um impacto social, um impacto ambiental, e Sim, o que a gente busca é aquelas que têm o menor impacto, não é? Ou que no longo prazo, ou
o que é o mais importante, é quando a gente soma todos os ganhos em que ela tenha um ganho muito positivo, né? Então, o que acontece? Vamos aqui para a situação de Caetés. Em Caetés, a gente teve uma situação muito complexa, né? Muitas turbinas eólicas foram instaladas muito próximas de algumas casas, né? E aí, a gente tem duas situações que são ruins, né? Então, a primeira situação é a questão do ruído, né? Então, uma máquina, obviamente, que está trabalhando normal, nova, etc., ela não tem tanto ruído, né? Sim. Mas uma máquina que tem algum problema na sua caixa de engrenagem, nos seus componentes, ela começa a ter um ruído, né? E aquela casa que, por algum motivo que não sei te dizer que motivo foi, ficou muito próxima da turbina eólica, ela vai causar um incômodo muito grande para as pessoas que estiverem próximas, né? O ruído, Sim. não é? Um outro elemento que a gente encontra, e aí é um incômodo que é causado pela, como é que eu posso explicar? Se chama cintilamento ou cintilação. E o que é cintilação? Imagina que você tem uma casa, não é? Vai ter aquela pá girando, e imagina quando o sol está numa posição e passa pela pá e vai até a casa. Então você acaba tendo, quando a pá passa, ela faz uma sombra na casa e depois fica claro. Sim. Isso pode ser extremamente desagradável para uma pessoa, né? Porque você fica, aquela luminosidade pode causar um desconforto da enxaqueca, dor de cabeça muito Uhum. grande. E, novamente, muito provavelmente, isso deve ter sido causado por uma instalação inapropriada, ou talvez muito próxima da casa, né? Mas eu entendi que em Caetés, né, até a gente teve aqui um movimento grande, né? As pessoas vieram para aqui, fecharam, fizeram várias reclamações, o que é uma coisa muito importante. Eu entendi que as empresas que são responsáveis, eu acho que em Caetés a gente tem 3 empresas grandes lá, me corrijam depois, se alguém estiver observando, mas a gente tem uma central grande que é da Serra das Vacas, né? Essa eu não me lembro de ter ouvido nenhuma reclamação. Tem uma que é do grupo AES, que agora foi comprada pela Auren, né, antiga CESP. Essa eu vi muitas reclamações, mas também vi atitudes muito proativas da Sim. empresa. Veio aqui conversar com a gente aqui da universidade para ver o que pode ser feito, como pode ter melhorado, e estavam fazendo, claro, né, dentro das possibilidades, dentro dos seus recursos, né, fazendo uma melhoria para as pessoas, tirando do local, botando no local melhor, fazendo realocação, com casas melhores, e por aí vai. E o projeto foi feito pela Casa dos Ventos, mas eu acho que o grupo Brooksfield comprou depois esse grande projeto e ficou com a Cúbico no final agora, se eu estou bem certo, lá em Paranatama, né, Caetés, aquela região, né? Mas eu entendi Sim. que essas empresas estão trabalhando, né, em prol de melhorar. Agora, esses problemas, como eu comentei, não ficaram restritos aqui, tá? Então, no Ceará, eu vi muito dessas reclamações, né? Inclusive, no Ceará, o Ministério Público Estadual, ele entrou em ação e intermediou, né, a solução entre as empresas eólicas e as comunidades. E, recentemente, eu estive eita, Caetité, Guanambi, que fica lá no interior da Bahia, né, no sudoeste da Bahia, se estou bem certo. E para dizer para vocês, lá é uns locais que tem uma das maiores concentrações de energia eólica do planeta, tá? Você tem lá nessa região de Caetité, Guanambi, tem no Rio Grande do Norte, perto de João Câmara. São 2 locais em que acho que todo o pessoal que vem do mundo inteiro, quando vê, fica espantado com a quantidade de energia, de turbinas eólicas instaladas, né? E lá também, né? Eu estava, inclusive, em visita a um parque eólico e havia uma reclamação de um morador e eu acompanhei essa reclamação para ver, não é? E aí você realmente, né, algumas situações são turbinas muito antigas que estavam com problemas, né, e aí fazia um ruído muito fino que desagradava uma pessoa, em particular quando essa pessoa tem problemas deficiência visual e você acaba tendo um ouvido muito mais acurado, né? E aí essa Sim. pessoa realmente se sentia muito incomodada, não é? Ao ponto de a gente algumas vezes recomendar desligar a máquina até consertar. E aí
atender, né, esse pleito, porque não adianta eu ter uma energia renovável em que sua grande bandeira é ser verde, ser amiga do meio ambiente das pessoas, em causar incômodo às pessoas. Mas esse é um ponto que está. É verdade. Ô, professor, em relação a essa questão da distância das turbinas para as residências, não existe uma legislação que controle isso para que essas pessoas não sejam prejudicadas quando houver essa instalação? Pois é, Veri, isso é uma questão que é interessante, né? É, a gente no Brasil acabou sendo cobaia, vamos ser assim direto, né? O que acontece? Muita parte dos projetos fora do Brasil, né, foram implementados dentro de uma fazenda, de um cara que é muito grande, ou um cara que tem várias fazendas, não é? E aí o que acontece? Esse cara, assim, é muito fácil, né? Você vai lá e tem sua característica peculiar, que é um latifúndio, vamos dizer assim, não é? Coisa que é muito diferente da gente do Brasil, né? Então, muitas dessas instalações aqui no Nordeste, o que acontece? Você tem uma propriedade com, vou dar um exemplo aqui, com 100 hectares, tá? Exemplo normal, 100 hectares, 200 hectares que seja, mas lá dentro você tem várias pequenas, eu não sei se o termo seria poceiros, né, mas são pessoas que têm arrendeiros, né, eu acho que é o nome, né, em que ele, na Sim. verdade, ele tem um arrendamento para usar um pequeno pedaço da terra lá para fazer o cultivo de subsistência, um cultivo pequeno, não é? Então, o que acontece? Na hora que a gente faz um projeto eólico, vai botar as várias máquinas dentro dessa área, desse fazendeiro, isso que eu fiz, tá? Eu me lembro que eu fiz uma parte desses projetos, a gente chegava para o Uhum. fazendeiro e dizia, olha, essa máquina, ela está muito perto desse casebre aqui, desculpe, dessa casa aqui pequena. E aí o dono da fazenda dizia, pô, aí, cara, eu vou conversar com esse meu arrendatário e vou realocar ele para outro local, né? Isso é um caso, tá? E um outro caso que a gente teve, que é um pouco diferente, que é um pouco perto do que aconteceu em Paranatama e Caetés, é que você tem algumas propriedades grandes e você do lado tem várias propriedades pequenas, né? Então o que acontece? Né? Na hora que o cara fez o projeto, ele não olhou as propriedades pequenas do lado, ele olhou a propriedade grande e meio que respeitou uma distância. Mas aí vem uma questão, né? Na época, isso é um ponto que é importante dizer, a gente não tinha uma legislação clara e qual deveria ser a distância, não é? Então Sim, a gente tinha uma recomendação de e fique, pessoal, assim, fique a altura da turbina e a máxima altura que ela vai, então uma máquina que tem 100 metros de altura e tem 100 metros de diâmetro de paro e a 150 metros de altura o pico da pá. E aí o que, é que a gente pensava? O que é que se pensava, desculpe, né? Linhas de transmissão, linhas elétricas, eu tenho que dar 2 vezes a altura da ponta da pá, então 300 metros de distância, não é? Para casa também, respeita essa distância, vias, essa distância. E rios temporários ou permanentes também dá essa distância para evitar os impactos ambientais. Só que aí, sim. não é o que acontece, né? Recomendações, né? E a gente sai seguindo ou não. Hoje, né, a gente já tem uma legislação um pouco melhor. Né? Infelizmente, a legislação ainda não está meio padronizada no Brasil, né? O que acontece? Você tem cada estado, né? Se você tiver que fazer um projeto em Pernambuco, eu vou na CPRH e solicito minha licença ambiental na CPRH, né? Então eu vou seguir as normas que tem aqui. Se eu vou para Paraíba, Sim. faço um projeto, eu vou lá na Secretaria de Meio Ambiente da Paraíba. Se eu estou no Ceará, no Ceará e por aí vai, né? Então o que acontece? É que em cada estado tem a sua padronização e distância, né? Então, infelizmente, eu posso estar enganado, mas até onde me lembro, a gente não tem ainda uma padronização nacional. Eu sei que o pessoal do CONAMA, né, o IBAMA e o Chico Mendes estavam se juntando para fazer uma padronização nacional, mas eu confesso que eu não vi essa padronização nacional, né? E aí, nesse momento, sim, aí já lá vem algumas recomendações fortes, né, para distância mínima das casas, e o que se tinha antes, né, eram alguns normativos internacionais para medir o ruído, né, que vem da máquina, não é? Só que, poxa, era muito difícil, né? Assim, a gente estava falando de uma coisa que pouca gente tinha domínio no mundo. Então, isso é um dos problemas que a gente teve, né? Eu acredito que agora está mais
mais bem resolvido, né? Você não vê mais nenhum projeto sendo instalado tão perto de casas, né? Então, as pessoas estão espaçando mais as casas para evitar tanto problema que a gente chama a sombra da Torre das Pás, né? Que causa muito incômodo desse cintilamento, como também o ruído da máquina, né? Que é levado para as casas. Que bom que estão tendo essa preocupação para não prejudicar a população, que é quem menos merece ser prejudicada. Especialmente essas pessoas que estão em situação, às vezes, que necessitam mais atenção, É vulneráveis. verdade, professor, porque eu imagino como. Eu já morei no sítio também, eu imagino como é você ter um incômodo desse próximo. Então vamos, continuando aqui, eu gostaria de mudar agora para lhe perguntar sobre a energia eólica offshore. O Certo. que é isso? Como ela é produzida? Então, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco dessa energia aí para nós. Vamos lá, né? A energia eólica offshore, ela é, ela é basicamente a máquina que a gente tem no continente, que também se chama onshore, que a gente chama normalmente, e só que a gente precisa ter alguns cuidados a mais, não é? Então, o que é que são os cuidados a mais, né? Essa máquina, ela vai estar, vamos dizer assim, muito direto, vai estar no meio do mar, né? E aí a gente precisa seguir algumas questões, tá? Uma máquina eólica offshore, a gente, até alguns anos atrás, o que era uma máquina offshore? É uma máquina que vai ser instalada no mar raso. Por que o mar raso? Sim. Porque ela tem fundação, tá? Então você tem uma base dela que vai lá no chão, não é? Antigamente eu tinha dois tipos básicos, né? Eu tinha uma que era só você colocar lá e pelo peso ela ficava lá feito um João Bobo, né? Em pé. E eu tinha também uma outra que a gente chama monopylon, né? Que é o quê? Eu vou lá com a máquina e cravo ela naquele local lá do mar. Mas locais que fossem mar que 6 metros, 7 metros de altura, é o que a gente tinha antigamente, tá? Depois eu vou chegar no que é de tecnologia nova. E aí a gente tinha dois locais muito fortes aqui, especialmente no Ceará, tem uma plataforma que vai até perto de Jericoacoara, até frente do Piauí, e você vai até perto de Fortaleza, uma área monstra, né, que você tem lá 5 a 10 quilômetros da costa, até 30 quilômetros, eu estou bem certo, e você tem essa faixa dos 100 quilômetros, e você tem essas condições, né? Você tem um mar raso, um detalhe, foram tantas pescas predatórias com rede de arrasto lá, né, de industrial, e até o fundo do mar está todo, como é que eu posso dizer assim, depressionado, né? Você está tudo liso, né? Então era um dos locais muito interessantes para se instalar essas centrais eólicas offshore. Obviamente depois apareceu mais alguns locais, se eu estou bem certo, em frente a Santa Catarina, tem uma região, Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro tem uma região boa, e aí, há alguns anos atrás, surgiu uma máquina flutuante, né? O que é a máquina flutuante? Você tem um grande bloco que vai ficar flutuando, estamos falando de uma 700, 1.000 toneladas de concreto, mas que flutua. E aí o que acontece? Isso aí você vira uma grande base e que eu não preciso de um mar raso, né? E aí o que eu preciso? Ancorar ela, então eu vou lá, boto âncoras, travo ela, e aí eu tenho uma base flutuante, eu boto uma turbina eólica. O que é que tem margem diferente, tá? Bom, novamente, né, vou falar um pouco para trás, né, alguns anos atrás, o que tinha? Eu tinha que ter um guindaste especial, porque a forma de instalar essa máquina é uma forma muito similar de uma máquina no continente. O que é? É um guindaste especial, e esse guindaste, para vocês entenderem, ele quando chega no local para fazer a instalação da máquina, desce 4 colunas que vão ao chão, tira ele da água para evitar que a marola, a onda, dê problema para a grua trabalhar, e aí você faz a instalação. Então vão balsas, né, com as pás, vão balsa com gerador, vão balsa com a nacelle, que é aquela caixa que fica lá em cima, com a torre, e o cara monta do mesmo modo que você monta no continente, né? A diferença é que você precisa ter um guindaste especial. E esses guindastes especiais a gente não tem fácil no mundo, né? No Brasil a gente não tem.
E a gente estava com uma demanda muito grande nos últimos anos por esses guindastes. Hoje já tem uma tecnologia de uma máquina que a gente chama telescópica, né? Que o cara monta ela, por exemplo, quem está em Pernambuco vai entender se eu estou em Suape, o cara monta lá dentro, numa área protegida lá em Suape, como por exemplo lá no estaleiro, o cara monta essa máquina toda, nesse flutuante, e ela fica abaixada, né? E aí você com o rebocador, ele leva essa máquina para o local que ela vai ficar flutuando, quando chega no local, obviamente você vai ancorar ela, né, com vários pesos lá no fundo do oceano, e você cresce essa máquina, né? Então tem uma técnica mecânica em que telescopicamente vai subindo a torre até você chegar no nível que você quer que ela trabalhe, que foi o projeto dela, né? Então acabou criando as condições melhores. Então, a gente tem essas tecnologias à disposição da gente, mas a gente tem um ponto crítico, né? Uma instalação offshore, ela pode custar, né, em mercado internacional, algo como 30% mais caro, né? E o ganho de energia não é proporcional, tá? E o porquê que as pessoas no mundo foram para as centrais eólicas offshore, né? É uma coisa que é importante todo mundo entender. Eu fiz meu doutorado na Dinamarca, né? Passei quase 4 anos em uma cidadezinha perto de Copenhague, e lá é uma das cidades, um dos locais do planeta em que não se tem mais a permissão para instalar máquinas no continente. Mas o porquê disso? Primeiro, por causa do impacto visual. As pessoas, a gente vai começar a ver, já estamos vendo isso, né? Quando você instala uma máquina é bonito, né? Ninguém conhece. 2 máquinas é legal. Quando tem milhares de máquinas, você já olha assim. Eu preferia que não instalasse essa máquina no meu quintal, tá? Porque vai atrapalhar a minha vista, né? Então, esses países evoluídos, né? Muitos deles, com exceção da Alemanha, depois vou explicar a Alemanha, eles não querem, né? Então não permitem a instalação dessas máquinas. Então a Dinamarca, a Suécia, você hoje só pode instalar máquinas fora do oceano, né? E na Inglaterra também, estou pensando, na Inglaterra, no Reino Unido, vamos chamar assim, tá? A Alemanha é um caso um pouco atípico, porque a Alemanha, obviamente que tem essas questões, tá? Mas o vento continental na Alemanha é um vento que é considerado fraco, tá? Então eu não tenho uma capacidade de produção de energia tão grande. O Mar do Norte, que está muito na frente, né, de Hannover ali para cima, né? Você tem uma região que é uma região de mar raso, né, acho que é 8 metros máximo, e com um vento muito melhor. Então, no caso particular da Alemanha, é porque o ganho de produção e todas outras questões adicionais, como a capacidade de produzir, a indústria produzir uma máquina já no porto, né? Eu acho que é Cuxhaven, ele tem um porto que foi criado só para produzir torre e turbina eólica offshore. Então, imagina, o cara criar uma infraestrutura para isso que eu visitei lá na Alemanha. Né? Então, um negócio diferente, né? E aí, se a gente olha para o Brasil, bom, a gente tem vários problemas no Brasil hoje, né? Não sei se eu posso já entrar, Veri, agora, senão eu posso começar falando. Pode falar, estou aqui. Vamos lá, então. Sim, professor. Então, eu vou guardar um dos pontos chaves que a gente tem hoje, que chama o curtailment, ou o desligamento de centrais eólicas, para falar daqui a pouco mais profundidade. Mas o que a gente tem hoje? A gente ainda tem muito espaço em continente, não é, que teria a capacidade de instalar as máquinas. Não é? E com excelente potencial, ou seja, uma grande produção de energia, e que se torna uma central eólica offshore um custo, como é que eu posso dizer, tem um custo que talvez não se justifique. Eu não tenho como colocar na ponta do lápis, fazer a conta e dizer que eu botar uma central eólica offshore lá, no Rio de Janeiro, que é um dos projetos que está bem à frente hoje na Iberdrola, ou no Rio Grande do Norte também tem alguns projetos, algumas empresas, que a Petrobras tem alguns estudos para lá, hoje ainda não se paga, né? Então, não tem muito sentido. Do meu ponto de vista, obviamente, pode ser que tenha um haters que vão gostar, mas é que nesse exato momento a gente tem muitos projetos, inclusive cadastrados no ANEEL, e não justificaria eu incentivar centrais eólicas offshore, né, no primeiro momento. Agora a gente tem um outro problema muito mais sério hoje em dia, e que está impactando não só a energia eólica, mas também a energia solar
e isso está repercutindo do modo catastrófico para o sistema elétrico como um todo no Brasil, não é? E é o que a gente está chamando hoje em dia do problema do curtailment. Eu não sei se as pessoas já estão familiares com isso, mas eu acredito que muitas pessoas podem questionar: poxa, a gente tem tanta energia, ouvindo que energia está sobrando, e eu estou com bandeira amarela, com bandeira vermelha, pagando isso há algum tempo atrás, não é? O porquê disso? E aí o que acontece, né? Vou fazer uma frase que a velocidade com que a energia eólica e a energia solar, principalmente, se instalou no Brasil, foi muito alta, não é? E o que acontece? A gente meio que perdeu o controle do que estava acontecendo. E, de certo modo, como é que eu posso explicar? A gente pode dividir as gerações de energia renovável no Brasil em dois grandes blocos, tá? Na verdade são três, mas eu vou simplificar em dois blocos. Um é um bloco que são grandes produções, então estamos falando de centrais eólicas, centrais solares fotovoltaicas, né? Em que esses se conectam num nível de tensão muito alto, né? E aí nesse nível de tensão muito alto, o operador da rede elétrica, que se chama ONS no Brasil, que é um órgão independente, ele visualiza o que está acontecendo, ele consegue ter o controle, ele consegue ir acompanhando. E do outro lado, eu tenho as instalações pequenas, né, micro geração, ou que são a geração distribuída, em que ela se conecta ou na rede da distribuidora, quem está em Pernambuco, Neoenergia Pernambuco, quem está na Paraíba, a Energisa Paraíba, quem está na Alagoas, na Equatorial, Alagoas, o que acontece? Essa geração que é pequena, né? Então vamos lá, uma casa com 10 kW, uma casa com 15 kW, e até gerações um pouco maiores, 50 kW, 70 kW, que é aquela geração distribuída, é aquela coisa, de pouquinho em pouquinho, pegou o Brasil todo. Né? E o que acontece? A gente começou a ter uma grande quantidade de energia gerada, né, distribuída, sem visualização do operador da rede elétrica brasileira, que é quem é a empresa ou o órgão que está aqui para... a gente pode chamar o ONS do grande gerente do grande condomínio que chama Rede Elétrica do Brasil. E o que acontece? No momento que você não está vendo o que está acontecendo, você fica cego, né? E aí você não sabe o que está acontecendo e acaba ocorrendo problemas catastróficos, que foi o que aconteceu no Brasil. Então, se estou bem certo, há 3 anos atrás, a gente teve um apagão no Nordeste, em que vem uma frase, infelizmente, muito triste que a gente escuta, é dizer, foi culpa das eólicas, né, o apagão. Mas não é que foi culpa das eólicas, né? É que você chegou num momento hoje que a gente tem tanta geração distribuída, mais a eólica, mais a solar grande, em que o ONS diz, cara, eu não consigo controlar a rede como está agora. Eu não consigo manter a rede operacional, porque eu tenho muita geração sem controle, que é o caso dessas gerações, né? A eólica, a solar, tanto a solar grande como a solar em cada casa, ela tem um tipo de geração que a gente não controla. Tá? O que significa isso? A eólica, o vento passou nas pás, gerou energia, já está injetado no sistema elétrico. O sol bateu no painel solar, gerou a energia, injetou no sistema elétrico. Então, essas fontes, a forma como elas foram incentivadas e a forma como elas foram conectadas, elas não têm um controle. Então, o que acontece? Você está samba maluco, né? Assim, né? Tem a hora que... Aí o que a ONS tem que fazer numa situação dessa? Tem que chamar para a operação, e quando eu digo chamar para a operação, o termo que ele chama é despatar. E aí a gente não tem mais hidroelétricas no Nordeste que consegue ter um grande impacto, né? Assim, a gente só tem as do Rio São Francisco, que já estão, quando comparado com o montante de carga que tem, elas estão ficando pequenas, né? E a gente tem pouca água também. E quando a gente vai, tem funil ainda, né? Tem mais outra usina hidrelétrica no Nordeste, e aí o ONS não tem muito margem de manobra. Então o que ele tem que chamar? As térmicas. E aí daí você começa a ver por que está vindo uma bandeira vermelha se eu tenho excesso de eólica e de solar no meu sistema, porque a gente precisa
e fontes geradoras que consigam manter uma qualidade, manter a segurança operacional do sistema. E aí não tem para onde, né? A gente tem que chamar as termoelétricas para que elas consigam compor, né, e dar a segurança que o ONS precisa. Além disso, ainda tem outro problema, não é? A velocidade com que eu instalei as centrais eólicas até que conseguiu ser acompanhado pela instalação das linhas de transmissão para levar energia para os grandes centros de carga. Mas, como eu falei, se as entidades públicas, os atores que a gente tem, Ministério de Minas e Energia, Empresa de Pesquisa Energética, Operador Nacional do Sistema Elétrico e a ANEEL, esses caras, eles não conseguem ver, não é? É uma coisa difícil, né? Esse crescimento tão grande da geração distribuída solar fotovoltaica, ele não consegue planejar, né, a construção de novas linhas para escoar essa produção. E uma linha de transmissão, muito raramente vai ficar no mesmo estado, né? Uma linha de transmissão, e para o nosso caso particularmente, são linhas que têm que sair do Rio Grande do Norte, passar por Paraíba, Pernambuco. Essas últimas linhas não estão passando por Alagoas e Sergipe, mas passam pela Bahia, e eles vão servindo de conexão para esses grandes centros geradores para poder levar energia dos grandes centros de consumo no Sudeste. O tempo que eu tenho para fazer uma linha que liga mais estados, eu acabo esbarrando em burocracias que são muito difíceis. Então, por exemplo, uma liberação de meio ambiente, né, eu tenho que subir, né, não é mais uma questão estadual, eu tenho que passar por um órgão federal, que é o Chico Mendes, né, Chico Mendes, né, acho que é isso, né? Era o IBAMA, mas agora passou para o Instituto Chico Mendes. E é um ano para você conseguir a licença, não é? Você fazer todos os estudos, colocar para licitação. Depois que a empresa ganha, a empresa vai construir a linha, não é? E, tradicionalmente, as linhas de transmissão, ICMBio, obrigado, Radnilton, né? O ICMBio, você passa um ano para ter essa autorização e o cara vai ganhar a licitação, todo o processo é uma morosidade. E a gente está tendo uma experiência muito boa, né? Os novos licitantes que estão entregando as linhas com até um ano de antecedência. Mas mesmo assim, da necessidade para entrar em operação uma linha de transmissão, estão falando de 3 a 5 anos. Então, a gente tem um descompasso grande hoje, em que se torna uma coisa muito difícil de controlar o sistema enquanto eu não tenho mais linhas operacionais. Aí a gente está numa situação hoje que complica. E aí, voltando à história da offshore, não é? Hoje, muitos parques eólicos e solares, obviamente, o operador nacional do sistema, durante o dia, que é mais crítico para as centrais solares principalmente, ele tem dado a ordem de desligamento para esses parques, por uma questão que ele não consegue controlar o sistema e não consegue escoar a energia. Então, você tem vários empreendimentos instalados no Nordeste do Brasil, né, e assim, não só no Nordeste, mas impactando muito forte também no Norte de Minas Gerais, né? Então, tem vários empreendimentos, né, em que foi feito investimentos bilionários, em que essa empresa, a empresa de energia solar só vai funcionar, vamos ser assim, com sol forte, né, de 9, 10 da manhã a 4 da tarde. E esse é o momento que o ONS manda desligar. Então, imagina, quanto é que o cara está recebendo e como é que ele vai pagar o financiamento? É zero. Então, você está tendo isso para solares, está tendo isso para as eólicas, e isso acende uma luz vermelha muito grande para novos players, né? Então, por exemplo, os projetos de centrais eólicas e solares no Brasil pararam, né? E grandes empresas no Brasil também pararam seus desenvolvimentos, então algumas pensam até em deixar o Brasil porque não estão conseguindo pagar o financiamento, gente. Então, para vocês terem ideia como a coisa está bem difícil hoje em dia, né? E aí, voltando para o offshore, mesmo que eu tenha um local excelente, uma condição que vai dar uma rentabilidade espetacular, eu vou incorrer no mesmo problema. Eu vou entrar numa linha de transmissão que já não tem como escoar a produção. Isso no Nordeste, obviamente, não é? Então, talvez para o Sudeste, né, alguns sistemas para o Rio de Janeiro pode ser que se resolva de um modo mais simplificado, né? Mas o grande potencial que a gente tem no Brasil, né, não desmerecendo nenhum dos meus locais, é o potencial que a gente tem no Nordeste.
E o que significa de um potencial extraordinário? É um potencial em que eu tenho um vento que não é absurdo. Então, aqui no Nordeste você não vai encontrar um vento de 20 metros por segundo, 25 metros por segundo, não é? Mas também tem locais no Nordeste em que o vento não vai abaixo de 5 metros por segundo. Então eu tenho um vento que vai fazer com que uma máquina eólica ela produza energia. Vou fazer uma comparação para vocês, né? Enquanto grandes projetos excelentes na Europa, Estados Unidos, eles usam um índice chamado fator de capacidade de 40%, como sendo 45% excelente. No Brasil, tem um projeto no Maranhão que dá 80%, né, 70%. Né? Então, o Nordeste ele tem uma característica com os ventos que são muito favoráveis à produção de energia. Né? E isso até mostra um pouquinho do porquê, né, essas jazidas de vento que a gente tem, Rio Grande do Norte, Ceará, o interior da Bahia, são muito relevantes para a produção de energia. Né? Não vou esquecer também, né, a gente tem no Piauí, no Maranhão, né, Novas Fronteiras, Pernambuco, alguns locais do interior, que têm mostrado um potencial estupendo. Né? Não sei se respondeu, Peri. Sim, professor. O Nordeste, nós podemos dizer que ela é referência na produção de energia eólica. Pode dizer sim. Professor, uma curiosidade. Sim. A energia eólica produzida no Nordeste, o senhor falou de linha de transmissão aí, que é difícil de implementar, mas seria possível essa energia eólica que nós produzimos, de repente, ela ser transmitida ou transferida para o Sudeste, por exemplo? Sim, e essa é a solução. Não é? O que acontece? Hoje, a gente tem exportado grande parte da energia nossa para lá, mano. E a gente só tem duas soluções para isso, né? Ou a gente aumenta a carga de produção local, que eventualmente isso vai acontecer, né? A gente tem uma aceleração do consumo pelas indústrias, a gente tem um aumento do consumo da própria população, que está aumentando, isso vai crescendo, mas infelizmente o ritmo que ela está crescendo tem que ser umas 10 vezes maior para poder te reduzir e não ter que exportar essa energia para o Sudeste. É isso que a gente está precisando fazer hoje, Peri. A verdade é essa mesmo, a energia vai para lá. Agora, isso tem um ponto muito positivo, né? A gente está descarbonizando nossa matriz. Né? Tem um impacto muito positivo, né? E aí ainda tem um impacto muito legal se a gente pensar que a mobilidade elétrica hoje ela é uma realidade no Brasil e existem muitas pessoas que gostam de comentar, poxa, mas tu está carregando o teu carro com energia que é produzida numa termoelétrica. No Brasil, não. No Brasil, a grande maioria da nossa energia é eólica, solar e seguida pela a hidroelétrica. Então, vê que negócio espetacular. Assim, você tem uma produção de energia extraordinária, um carro elétrico que vai usar energia renovável, em que a gente acaba impactando ainda mais positivamente na descarbonização, né, Veri? É verdade, com certeza. Tem uma pergunta aqui, professor. Eu estou vendo. Está vendo? Estou vendo, assim, a razão de não existir projeto de energia eólica. Na verdade, aí é um ponto que até eu vou fazer uma parte aqui. Eu até comentei no começo, né? E o que acontece? A energia eólica, ela correu muito para onde tinha medição de vento, né? E o que acontece? Muitos desses estados, né, acabou sendo uma ação do próprio estado. E aí o estado de Alagoas, particularmente, né, e o de Sergipe, eles tardiamente fizeram seus mapas eólicos. E uma pergunta que eu já ouvi muito, cara, por que no Tocantins não tem central eólica? Por que Mato Grosso? Por aí vai, né? Primeira coisa que eu vou te dizer é que a gente não sabe o potencial que tem esses locais. Né? Sim. No caso de Alagoas, particularmente, foi feito um mapa eólico, mas os ventos que a gente encontrou em Alagoas, e aí é Deus que manda, né? Os ventos, eles, hoje em dia, eles não conseguem, com as turbinas eólicas que a gente tem no mercado, ter uma rentabilidade alta. Então, o que acontece? Esses projetos eólicos, eles hoje em dia, como vocês têm muito para escolher, não é? Então, eles acabaram migrando para os locais que têm uma alta rentabilidade, que é um local com um vento mais favorável, e não é só o vento, tá? A gente tem outras duas características importantes. Conexão boa,
tá? E aí, o que a gente está vendo a fronteira? O pessoal indo para o Piauí, para o Maranhão. E outra questão é terra barata. Né? Então, às vezes, quando você junta essas três pilares, você não consegue chegar numa equação, vamos lá, potencial, terra e conexão elétrica. Às vezes você não consegue ter os três favoráveis para um estado. E eu me lembro que para Alagoas a gente chegou até a fazer algumas análises, né? Tem um professor, caramba, eu esqueci o nome dele agora, um amigo que fica lá na Federal de Alagoas, ele é meteorologista, e a gente começou a fazer alguns projetos para lá e não chamou a atenção dos investidores, tá? Essa região, o vento que tinha lá não chamou a atenção, da mesma forma como não chamou a atenção em Sergipe. Sergipe só tem um projeto que saiu, foi no Porto lá, Porto de Açu, não, eu esqueci o nome do porto agora, e foi um projeto, obviamente, que acabou dentro de um preço especial, não é? E que mesmo assim, para poder viabilizar no final, ele só conseguiu sair do papel com financiamento via banco chinês, né? E com máquinas chinesas, se eu estou bem certo, foi máquinas da Goldwing, se eu estou bem certo, que é lá foram máquinas muito baratas, né? E ainda hoje são as máquinas mais baratas que a gente tem no Brasil hoje. Muito bem. Então, professor, estamos chegando ao final da nossa live e eu gostaria de perguntar ao senhor, pedir, na verdade, para o senhor resumir o futuro da energia eólica no Brasil em uma palavra. Bom, Peri, é difícil, né? É um desafio. Mas veja, a energia eólica, eu não sei quanto tempo eu tenho, né? Mas a energia eólica, a gente tem uma coisa interessante. A energia eólica, ela já chegou no nível de maturação tecnológica, que eu posso dizer, já foi, né? Então, a máquina em si, a tecnologia que nós temos no Brasil e no mundo, né? Como eu comentei, a gente teve três grandes saltos, né? O primeiro salto, essa tecnologia que explodiu no mundo, depois teve um salto, quando a gente começou a fabricar uma máquina que era feita sob encomenda, e depois a gente tem esse salto que eu costumo citar, que é a questão do offshore. Mas veja, fora isso, nos últimos, eu posso me enganar, mas nos últimos 20 anos, nós não tivemos um desenvolvimento, um salto tecnológico mais para a eólica, a não ser desenvolvimentos que a gente chamaria marginal. Não me entenda mal a palavra, mas é porque são pequenos desenvolvimentos. O que é isso? Melhorei a tecnologia, melhorei a eficiência, coloquei uma caixa de engrenagem especial, tirei uma caixa de engrenagem, botei uma bomba de óleo para fazer a transmissão mecânica. Então, o que acontece? A gente está no momento em que precisa aparecer uma disrupção tecnológica para a energia eólica para a gente ter um salto novo. Não é? Esse João Bobo que eu falei, né, dessas máquinas flutuantes, né, que pode vir, isso é uma coisa que é bem interessante. Então, o que acontece? No Brasil, dividindo em dois caminhos, né? A gente tem um caminho que a gente ainda vai precisar de energia. Né? Eu tenho acompanhado muito o que está acontecendo no mercado de energia brasileiro, e apesar de a gente estar eu vou usar grande aspas aqui, uma estagnação, um crescimento muito pequeno, e que a gente pontualmente estamos tendo agora essa questão do excesso de geração renováveis, né? O que acontece? Muito rapidamente, né, uma mudança, né, e que é cíclico e vai acontecer, a indústria brasileira vai precisar dar um salto para poder atender toda a população que está carente de produtos básicos, produtos e bens de consumo. E isso responde por o quê? Um aumento de carga muito grande. E esse aumento de carga, né, esse aumento da demanda por energia, a dinâmica dela é muito superior à instalação de novas usinas eólicas e solares. Então, o que acontece? Uma pequena mudança no mercado, na economia, e que a gente começa a ver, em alguns momentos, essa demanda, né, vai ser muito rápido. E aí, a partir disso, a gente vai precisar de energia para suportar esse crescimento. E aí,
não tem para onde. A energia eólica hoje e a energia solar são as duas vertentes que têm o menor custo operacional, não é? E aí vamos precisar de muita energia eólica para instalar. Então eu vejo um futuro ainda muito grande para a energia eólica. E um detalhe que a gente acabou não conseguindo conversar, a gente tem hoje nas mãos, né, uma grande ferramenta chamada armazenamento, né? As baterias de Sim. lítio hoje caíram de preço a um valor tão absurdo, em que esse equipamento, né, essas baterias, a gente está para ter um leilão em muito breve, né? Eu entendo o Ministério falando, talvez em questão de poucos meses, LRCAP, que eles chamam, quer dizer, um leilão de capacidade e reserva. Existe uma forte demanda por baterias. Imagina só, solar e eólica e bateria funcionando. A bateria fazer o quê? No momento que eu tenho excesso de energia solar, excesso de eólica, eu armazeno. De noite que eu não tenho energia solar, eu forneço para o sistema. E a bateria, para mim, vai se tornar o coração do sistema elétrico em 20 anos, 30 anos, e que vai proporcionar muito mais instalações de energias renováveis, né? E aí, novamente, né, a gente precisa de mais energia eólica vindo, a gente ainda tem muita terra, a gente ainda tem muito projeto que ainda não saiu do papel, né, porque não tem contrato, né, não tem como um cara desenvolver. E o pior, tem muitas empresas que querem a energia eólica num aspecto de autoprodução, né, porque é uma energia incentivada, e não tem como, porque não tem como instalar, não tem como transportar para o cara, e aí segue. Então, eu vejo que a energia eólica, do ponto de vista de instalação, tem um futuro muito grande. E, junto com isso, o que é que vem atrelado, né? O desenvolvimento econômico e social dos locais que vão ser instalados, o desenvolvimento de uma cadeia produtiva atrelada à energia eólica, e hoje, né, já vendo armazenamento, manutenção, instalação, aumentando cada vez mais. E a indústria que está hoje, né, você imagina, né, aquele carvãozinho apagando, no momento que você precisar, né, da energia, né, a indústria eólica no Brasil, eles já estão aptos para atender o mercado. Então, é que você sopra a chama, né, sopra o carvão, ele vira uma chama novamente e a gente consegue atender. Então, eu acredito que tem muito mercado ainda, inclusive, para os jovens que estão hoje aí trabalhando, estudando, batalhando, né, estudando engenharia, né? E uma coisa mais interessante ainda é que não é só engenharia que está sendo impactada, né? Você tem o pessoal na área de economia, o pessoal na área de direito, direito do meio ambiente, e que tem espaço para o pessoal trabalhar, não é? Meio ambiente, desculpa, eu falei direito do meio ambiente, mas meio ambiente, direito. Então, a gente tem impacto em várias áreas, e assim, sempre precisa de cada vez mais gente, né, para vir contribuir, né, para o desenvolvimento tecnológico. Mas, como eu disse, se a gente conseguir desenvolver um novo salto tecnológico, a gente entra numa situação que é um espetáculo. E a coisa mais legal é que no mundo todo está todo mundo em empate agora, em nível de igualdade, né? Então a gente precisa agora de muito professor pardal, né, nas universidades aí e nas casas para pensar, né, o que é que deve ser a nova evolução, não é? Eu já vi uma coisa interessante, né? Umas turbinas eólicas tipo pipa ou tipo balão, né? Que você bota, infla ele com hélio, que seja, fica lá em cima, não é? Você não tem problema de ruído para ninguém, não tem problema de sombra, ela fica flutuando, ela gira lá em cima e o próprio cabo de aço que vai segurar essa bicha é o cabo de aço, o cabo de energia elétrica, né? Então, você só tem que tomar cuidado para helicóptero e avião não passar nessa área, mas é uma coisa que pode vir, né? É uma coisa que eu tenho visto o pessoal conversando aí. Mas eu imagino que seja mais perigoso, não? É diferente, né? Então, é isso que a gente tem que ver, né? Novas opções, né? A gente tem visto muita gente falando de colocar uma turbina no próprio prédio, né? Eu acho que nas Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos, né, que foram reconstruídas, tem umas turbinas lá para gerar energia no próprio prédio, né? Mas, assim, a gente precisa pensar fora da caixa, né? Precisa encontrar coisas novas aí para dar um salto tecnológico. Ô, professor, só mais uma pergunta para aproveitar aqui o seu conhecimento. A energia eólica, ela é possível, por exemplo, na energia solar, as pessoas podem comprar as placas, instalar em suas casas e produzirem. Então, eu gostaria de saber se existe essa possibilidade também para a energia eólica. Existe, né?
A gente chama turbinas eólicas de pequeno porte, são turbinas de 1 kW, tem turbina de 100 watts, enfim, de 1 kW, 800 watts. São turbinas relativamente pequenas. Mas qual é o problema hoje? É que essa máquina, não é, ela não consegue ter um ganho de escala de produção de energia e ter uma energia barata. Então, Sim, o que acontece? É impossível hoje, assim, hoje, né, status quo, sim, você competir com energia solar em qualquer outra fonte. Nenhuma outra fonte para uma casa, para uma instalação, vamos dizer, de até 10 kW, 20 kW, 50 kW, não tem nenhuma outra fonte de energia que consiga, né, de modo bem pé no chão, bater energia solar fotovoltaica. Então, o que acontece? A gente tinha no mundo, né, vários fóruns, né, de desenvolvimento de pequenas turbinas eólicas, mas eu vou te dizer assim, esse fórum foi praticamente desmantelado porque não tinha, né? A gente tem na China hoje uma grande demanda por energia, né? Então, apesar de a China ser o grande motor de desenvolvimento mundial, não é? A gente tem disparidades muito grandes, né? Tem pessoas na China que não têm energia. E tem situações em que a demanda por energia lá é muito grande. Então, na China existe um mercado dessas turbininhas de pequeno porte, tá? Que é atrelado a uma bateria, você alimenta casas, residências isoladas do sistema elétrico, né? Então, é o mesmo princípio que a gente tem de energia solar. E lá ele consegue ter uma turbininha dessa num valor muito barata, né? Assim, você, sei lá, com R$ 1.000 você compra uma turbininha de 100 watts, né? Mas mesmo assim, aqui hoje, com R$ 1.000 você compra muito mais quilowatts de fotovoltaico, né? Então, sim, assim, acaba não normal. justificando, né? Sim, E o pior é que essas máquinas, né, desenvolveram algumas máquinas e a gente chama vertical, né? Que ela, em vez de girar só de frente, ela gira num eixo vertical. E são até bonitas, né? Tem todo um formato diferente girando. Só que essas máquinas são muito caras, né? Então, eu vou dar um valor de referência para que a gente tenha só o valor de referência para entender, mas o quilowatt de uma maquinazinha eólica pequena, hoje eu diria que está na faixa de uns 5.000 a 6.000 reais, né, o quilowatt de uma maquinazinha, e um painel fotovoltaico deve estar na faixa de uns 1.500 reais. Então, assim, a distância que tem de uma para outra é muito grande. E segundo, para eu instalar um fotovoltaico, pô, todo mundo instala, né? Assim, alguma coisa pequena, simples. O cara vai lá no telhado, instala, é fácil, entre aspas, né? Aí você vai, liga, faz, não sei o quê. Turbina eólica não, né? Eu preciso ter um mastro para colocar ela numa altura. E segundo, manutenção, né? Painel hum, solar, manutenção é lavar o painel, né? E, obviamente, né, de tempo em tempo, ver as conexões elétricas, etc. Turbina eólica você tem um desgaste mecânico, você precisa de... Então, no final, Veri, infelizmente, neste momento, a eólica de pequeno porte, ela não tem futuro, do meu ponto de vista, tá? Tanto que alguns sim, fabricantes, até no Brasil, que começaram... A Enersud é um fabricante que estava no Rio de Janeiro, né? A gente participou um tempo para dar apoio a eles. Ele começou a desenvolver a mesma ideia da turbina eólica só para dentro do rio, né? E aí sim, né, na região amazônica, que às vezes você não tem como o sol chegar, né, e a eólica, tu tem que passar dos 50, 60 metros, que é a altura da copa das árvores, o rio é caudaloso, aí você coloca lá dentro uma máquina que vai gerar energia, né, e ela usa o mesmo princípio eólico. Aí esse cara migrou para esse caminho. Agora, hoje eu não sei te dizer como é que tá, já faz uns 10 anos que, que eu não tenho notícias dele, da pessoa da Enersud. sim. Em relação a quem está entrando agora na engenharia, professor, e quer adentrar nesse universo da energia eólica, o que é que o senhor tem a dizer para esses jovens? Assim, vamos lá, como é que eu vou explicar do ponto? É, eu entendo e sou um cara que sou vibrador com o que eu faço, né? Seja a energia eólica, energia solar que eu trabalhei, agora armazenamento, veículos elétricos e até hidrogênio verde, né? Então a gente acaba trabalhando muito dessa linha, dessa área renovável. Eu sou um cara que eu sempre acho que o espaço sempre vai existir, né? Para todos eles.
ainda é uma área que demanda muito desenvolvimento, muitos estudos, tem muita coisa para vir ainda, né? Então, eu acredito que quem está agora, um júnior, né, que está lá fazendo o seu curso de engenharia hoje, eu acredito que ele deveria olhar com muito bons olhos para a energia eólica ainda, né? Agora, uma coisa bem interessante é que ele também deveria olhar, tá? Hoje em dia já abre um pouquinho mais o leque, né? E que no final não vai ser muito complicado para ele, ele entender da energia solar e de armazenamento, esses três elementos, porque eles têm hoje, se esse jovem que a gente está falando, ele está na engenharia elétrica, esses três elementos hoje vai ter um único equipamento de comunicação com o sistema elétrico, que é o que a gente chama o conversor de frequência, o inversor. Então, o que acontece? Ele consegue, de um modo prático, entender muito bem como é que funciona essas fontes. Agora, se ele é um engenheiro mecânico, ou uma engenheira, obviamente, né, também tem muita área para ele trabalhar nessa parte da turbina também. Se é um engenheiro de energia, também é uma pessoa que deve olhar essas três vertentes, porque a eólica tem muito espaço para crescer, a solar ainda tem muito espaço para crescer, e quem vai permitir esses dois continuar crescendo vai ser armazenamento. Então, como é que eu diria assim, a gente está em cima da crista da onda nesse momento. E o esforço é muito pequeno para ele aproveitar e entender esses três elementos com profundidade, tá? A gente na Federal, na Universidade Federal, a gente tem disciplinas voltadas à energia eólica, à energia solar, e, infelizmente, armazenamento a gente tem usado as disciplinas eletivas no teste ainda para poder fazer com que a gente acabe implementando de uma forma mais estabelecida, tá? Então, eu acredito que não só na Federal, mas eu sei que no IF, né, o Márcio Bino foi meu aluno de mestrado, ele estava à frente lá do mestrado e até no curso de graduação, e outros dois alunos também que passaram, estão desenvolvendo também disciplinas voltadas à energia eólica, né? Então, a Rural, eu acho que tem uma equipe trabalhando com energia, a Universidade Federal Rural tem um curso de engenharia elétrica aqui, não é? Que fica no Cabo de Santo Agostinho. Eles também têm um pessoal trabalhando. Então, eu falei das federais, mas obviamente eu sei que na Nassau tem um grupo trabalhando com energia eólica, cara, esqueci o nome da outra universidade privada que a gente tem aqui, Estácio também tem. Então, assim, e outra coisa, né, você também não precisa ficar preso à sua própria universidade, né? Uma coisa que eu acho espetacular hoje em dia é a gente ter acesso à informação, e esse acesso à informação ele permite que a gente consiga ver e acessar, por exemplo, eu acho que a Coursera é um grupo de cursos internacionais, não é? E que eles acabam tendo alguns cursos subsidiados, né? E energia eólica, energia solar, armazenamento, não é? A gente tem universidades internacionais renomadas que têm cursos remotos, né? Às vezes são pagos os cursos, né? E aí precisamos ver como se encaixar, como buscar uma bolsa até, não é? E muitas vezes eu acho muito e admiro, acho muito bonito e admiro muito meus alunos que têm a cara e a coragem, né? Então o cara, pô, eu quero fazer isso, professor, onde é que eu posso fazer? E eu digo, ó, tem, não me entendam mal, assim, vocês vão vir aqui, tem a Dinamarca, tem a Universidade Técnica da Dinamarca, tem o Coursera, tem a Universidade de Massachusetts, que é estadual. Pessoal, a professor, como é que eu vou fazer? Cara, quem tem pouco da Roma, né? Entre em contato, fala que tu está num país terceiro mundo, país em desenvolvimento, você não tem recurso, mas tem muito interesse em participar. E esses caras, às vezes, eles dão de graça o curso, faz o curso. Né? E aí, muitas vezes, ele vai te testando, né? Ele, faz o primeiro semestre aí para ver se está da disciplina tal, né? E aí tu estuda, se vira, né? E aí o cara acaba dando para você um curso. Não, continua, cara, tu tem um desenvolvimento muito bom. E uma coisa que eu acho excepcional, Veri, é que quem é competente, quem se entrega, estuda, são pessoas que as oportunidades vão abrir para eles. Então, eu estou falando isso. Então, uma pessoa que está... Eu estou me aluno do doutorado agora mesmo, disse para ela, Jaqueline, né? Disse, Jaqueline, por que tu não vai fazer um sanduíche na Dinamarca? Ela, professor, a Dinamarca
Primeira coisa é ter que sonhar. A segunda vez é começar a procurar atrás, né? E ela foi agraciada com a bolsa da CAPES, deve estar indo daqui a 2 meses, para passar 6 meses, eu acho, em Copenhague, na universidade que eu fiz doutorado, uma pessoa que é referência no mundo de hidrogênio. Cara, um aluno aqui da UFPE, né, que está fazendo e vai. E assim, veja, e não é somente que é meu aluno da Federal, não. Né? O que é importante é a pessoa meter a cara e ir atrás, entrar em contato e ser o chato. Olha, eu quero ir para aí, eu quero trabalhar. E aí, como está dizendo, né, se a pessoa consegue, o cara dá a chance, o cara mostra a competência, pode ter certeza, esse cara vai ficar de olho em você. E ele diz, olha, eu estou com uma bolsa aqui, isso é verdade, acontece, né, de um projeto, você quer vir para cá trabalhar, e aí você acaba ó, seguindo e o céu é o limite. Né? Eu sei porque isso aconteceu comigo. Né? Assim, cara, eu morava em Olinda e estudei no colégio, mas minha vida nunca foi fácil. Né? Meus pais ralaram muito, né? Minha mãe principalmente, não é? E assim, a gente teve que ir atrás, né? Então, meu curso de engenharia, eu já fui atrás de iniciação científica, ia atrás dos professores, né? Ouvi muito não, né? O Shigeru Tiba, se estiver ouvindo aqui, vai ficar... O Pedro foi o chato, quando meu pé lá o tempo todo, né? O Heitor também, o Everaldo também. Assim, é assim, né? A gente vai e fica insistindo para conseguir as coisas, não é? E aí a gente consegue, a gente mostra o valor e acaba sendo absorvido. Gente, eu fui bater em Copenhague, lá no RISA. O RISA é o maior laboratório do planeta, né? Comprei a passagem, obviamente um amigo lá que estava trabalhando por lá, me levou lá e me apresentou aos dois caras, em que eu era o maior fã desses caras, um dos caras que tem maior quantidade de artigo na área que eu queria trabalhar. Um era o Paul Sorensen e o outro Henrik Biner. E sentei lá, meu inglês era horrível, horrível. Quando eu me lembro, eu conversando com eles, me dá vergonha. Mas ele disse, pô, cara, tu tá aqui, tu veio, vem embora, a gente vai dar chance. Me aceitaram. E resultado, depois de 2 anos, de um ano do meu doutorado lá que eu tinha iniciado, eles me contrataram oficialmente, né, com anuência, obviamente, das bolsas que eu tinha, e eu fui contratado como desenvolvedor do laboratório, do maior laboratório do planeta. Assim, um negócio, por quê? Porque a gente foi atrás, né, eu fui atrás, me virei, né. E assim, não é só lá, não, tudo aqui a gente tem que ir atrás, né, então eu não tive nada dado, né, eu tive que ir atrás lá. Eu costumo dizer que eu tenho muita cara do cara com a picareta. Vou com a picareta cavando, vou batendo e vamos embora. E a gente tem que ser assim, né? É verdade. Tem que ser assim para conseguir vencer na vida. Senão, não, e olha, não tem outra chance pra gente. Quando eu É, digo quem não nasceu em berço esplêndido só tem um caminho. É é, estudar, para competência, e que às vezes me deixa triste, né? Que eu vejo muita gente com preguiça hoje, né? O pessoal tem acesso ao chat GPT, a IA, e em vez de usar isso como uma ferramenta para crescer e mostrar uma competência extraordinária, não tem aproveitado as ferramentas que Deus botou na mão no caminho deles, né? Mas assim, a nova geração que está vindo aí que eu estou vendo pessoas que estão sabendo usar essas ferramentas que vão ser muito, muito competentes e a gente vai ver uma revolução no mundo, tá? é verdade. Ô, professor, já que o senhor tocou nesse tema de inteligência artificial, seria possível usá-la também na questão da produção de energia eólica? Sim. A gente tem duas vertentes aí, tá, Veri? Assim, uma das coisas que a gente tem visto é, na fase de projeto, o pessoal desenvolvendo algumas ferramentas de IA para otimizar. Para você entender, assim, o vento, ele depende muito do terreno, né? E às vezes, Sim, se eu colocar uma máquina, onde eu tinha previsto, mas se eu mover ela 20 metros para um lado, eu ganho 5% de ganho de produção de energia ao longo da vida. Então, o que, é que o pessoal está usando? Isso estou fazendo na primeira etapa, tá, do projeto. O pessoal está usando IA para fazer o projeto otimizado, que a gente chama, né? E às vezes tem coisa sim. mais, né? Assim, imagina que até a localização das máquinas, em consideração do custo do cabeamento de energia, ele leva em consideração também. Então, hoje tem inteligência artificial que tem ajudado muito na fase de projeto. Aí depois a gente vai para a segunda etapa, a fase de implementação. E aí, novamente, né, tem muita ferramenta que tem ajudado bastante ao acompanhamento, porque imagina que a gente tem que coordenar, né, isso tem um lado negativo também, mas tem um lado positivo. Né, porque o lado negativo é que eu estou tirando gente de trabalho. Né, isso É, e é complicado.
Mas, ao mesmo tempo, eu estou colocando um único local que está concentrando aquele cara que vai coordenar tudo. Porque, só para entender, quando eu vou instalar uma central eólica, vamos supor que eu tenho 30 turbinas para instalar. Eu Sim. tenho que eu tenho que fazer 30 buracos, né, que é a fundação. Eu tenho que colocar 30 estruturas metálicas. Eu tenho que colocar em 30 buracos encher de concreto. Eu tenho depois que ter o guindaste no momento certo para sair montando as máquinas. Eu tenho que ter a logística de trazer. Eu tenho que ter a conexão. Isso, às vezes, na cabeça de uma única pessoa, tá? É muito difícil o cara coordenar isso tudo do modo mais fácil. Hoje o pessoal está usando muito IA para ajudar a você concatenar isso aí e fazer um cronograma bem feito de acompanhamento. Inclusive, da área de engenharia, todos aqueles que fizerem engenharia, especializarem nessa área de implementação de projetos, e aí não só eólica, qualquer projeto, a gente tem uma tecnologia, desculpa, uma metodologia chamada PMO, eu acho, né? É uma Project Management. Esses caras estão procurados no mundo todo, né? Eles têm uma metodologia de como acompanhar, né, uma implementação muito boa. Mas a IA está ajudando muito esse pessoal. E aí a gente vai para frente, né? Hoje, para operar um parque eólico, a gente já começa a ver o desenvolvimento de algumas ferramentas. Aí vem que coisa interessante, né? A gente está no meio de uma bronca que é o curtailment, que é o quê? O ONS liga para a central eólica 8 da manhã, por exemplo, diz, olha, tu tem aí, tu poderia gerar 100 megawatts antigamente, até agora, mas daqui a 10 minutos tu só pode gerar 20 megawatts. E aí já tem ferramenta de inteligência para ele escolher quais são as máquinas que ele vai desligar e quais que vão ficar ligadas para eu ter o menor índice de perdas. E assim, online. Ele vai administrando as máquinas, desligando uma, ligando outra, aí leva em consideração também a manutenção, leva em consideração que ela está operando. Então, ele acaba levando muitos critérios e conseguindo dar uma resposta. E o que acontecendo hoje, né, na manutenção, a gente começa a ver hoje ferramentas preditivas para salvar turbinas eólicas. Então, eu tive nesse parque eólico Caetité, em que a gente implementou, eu acabei dando consultoria para eles e recomendei, né, a implementação de ferramentas de inteligência artificial. Eles implementaram uma ferramenta muito interessante, em que ela, com base nos dados, conseguiu identificar prematuramente, né, um defeito numa caixa de engrenagem que poupou uma perda de 7 milhões para esse proprietário de parque, né? E sem falar que ele preventivamente conseguiu dizer para o cara, olha, máquina tal vai dar problema em tanto tempo, já prevê trazer um guindaste para cá, compra as peças, porque isso aí tudinho demora um tempo para chegar, né? E você tem 3 meses para consertar essa máquina. Então o cara conseguiu fazer toda a engenharia de logística e ele não teve um dia, assim, claro, perdeu um dia para fazer desligamento, troca, mas a quantidade de dias da máquina parada foi muito baixo e o prejuízo foi muito menor para ele. Então já começo a ver esse tipo de inteligência. E hoje, quer ver uma coisa bem interessante que a gente está fazendo, inclusive começando a discutir, você já viu esses cachorrinhos hoje que tem digitais, né, esses cachorrinhos acho que tem uma marca famosa, Boston Dynamics, mas tem mais. Os chineses trouxeram vários desses cachorrinhos, né? Imagina um cachorrinho desse com a câmera térmica, um sensor de ruído, um microfone específico, uma inteligência artificial nele, já tem isso funcionando. E ele de noite e durante o dia fica passeando pelo parque solar e pelo parque eólico e detectando falha. Né? E ainda tem uma coisa adicional no Brasil que o cara está querendo usar, e eu já ouvi dizer que tem gente usando, para segurança. Né? Porque ele fica o tempo todo, ele identificou uma pessoa estranha na região, ele já dispara o alarme para vir a segurança, e tudo com reconhecimento, tudo com inteligência artificial. Né? Então ele mede a temperatura do painel, ele vê que está estranho, tem um ponto quente, já manda um e-mail para a equipe de manutenção dizendo qual equipamento, qual local, qual ferramenta ele tem que levar para dar manutenção. Então, a inteligência artificial, para esse ramo de energia eólica, ele tem se tornado uma ferramenta muito importante, tá? Para manutenção, para operação, e eu vejo cada vez mais e ainda tem muita oportunidade para vir aí. Né? Sim, que bom então. A inteligência artificial, ela acaba conseguindo identificar, vamos dar um exemplo, né? Ruídos, não é?
e são atípicos e a gente não consegue, né? Nem com as ferramentas estatísticas que a gente tem tradicionais não consegue. A inteligência acaba encontrando, ó, tem alguma coisa estranha aqui, né? Que bom. A tecnologia veio para ajudar-nos. Tem um lado ruim que a gente está perdendo pessoas, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, essas pessoas, como já estão no mercado e conseguem facilmente, né, usar e crescer com essa ferramenta, eles acabam sendo multiplicadores, né? Então, essas pessoas estão indo e crescendo para outras empresas, crescendo mesmo, né? Então, você tem parques hoje com 120 megawatts que operam com 2 pessoas. Vê que coisa legal. E, claro, eu tenho uma equipe também, né, que dá apoio, que vai mais umas 5 pessoas, né? Pois é. Então, professor, tem algo mais que nós deixamos de falar, mas que o senhor gostaria de comentar, de complementar? Tem, Veri, assim, eu queria dizer que para os jovens que estão assistindo, né, e você que tem um trabalho muito bonito de coaching, etc., eu acho que é muito importante que as pessoas, né, que estão vendo, né, especialmente os jovens que estão estudando a graduação, a pós-graduação, o técnico, e até que ainda estão no seu curso colegial, e mantenham o sonho vivo, né, persigam o sonho. O meu sonho era energia eólica, né, eu fui bater na maior referência do planeta em energia eólica, que foi o Bristol. E, cara, tudo que eu tenho hoje, obviamente que eu devo tudo à minha mãe, né, que está até assistindo aqui, eu acho, né, Dona Elaine, todo incentivo, todo desenvolvimento, mas financeiramente a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos, né, e cavar as oportunidades, agarrar as oportunidades e fazer aquele velho conhecido, né, sair pulando de oportunidade para oportunidades melhores e nunca, nunca parar de estudar e desenvolver, né? Não tem para onde, né, gente? Assim, e não só por uma questão que a gente precisa disso, né? A nossa sociedade está precisando disso. Não só em energia eólica, né? Não só em energia solar, não só em energias, mas em todas as áreas. A gente precisa muito de vocês, jovens, né, que estão vindo aí, que aprendam, né, a usar essas ferramentas. Eu sei que para mim, já estou mais velhinho, né, já passei dos 50, né, Veri? A gente acaba não tendo tanta habilidade, mas eu vejo minha filha pequena que tem uma habilidade espetacular e eu tenho certeza que ela continuar, né, e eu espero que continue, não é? Vai ser muito bom para ela e muito bom, o que é uma coisa importante, para a sociedade. Às vezes a gente tem que tirar um pouquinho do olho do umbigo, né, e olhar, assim, para a gente vai ser bom, mas para toda a sociedade em si é importante que a gente evolua, né, que a gente cresça. É muito ruim quando a gente perde tanto tempo discutindo se a Terra é plana. Poxa vida, uma discussão tão fútil, tão absurda, e a gente precisa evoluir, gente. A gente precisa seguir para o próximo passo, a gente precisa estudar mais, a gente precisa continuar. Sempre uma das coisas que eu falo também, Veri, que eu considero uma coisa importante, é a meritocracia. É outra coisa que a gente precisa também, né? Dar valor a quem puxou, né? E isso para mim é fundamental. Então, esse eu acho que é um recado que eu queria dar, sabe, Veri? Porque eu falei Dona Elaine, ela escrevendo, né? Então, é importantíssimo a gente manter sempre atualizado, sempre estudando, etc. Recentemente, Veri acompanhou bem, gente, o processo. Eu cheguei ao que a gente chamou fim da carreira acadêmica, que sou agora professor titular da UFPE. Mas eu não quero parar, não. Eu quero fazer um monte de coisa. Eu tenho um monte de projeto para tocar. Já comecei tocando um monte de projeto. Meus alunos estão tudo maluco lá trabalhando, né? A gente tem espaço para os alunos, inclusive, quiserem ir lá conversar com a gente. Se eu não tiver condição, mas a coisa que a gente trabalha muito é que tem muitas pessoas junto comigo, né? Que vai trabalhar junto, né? Então, gente, não perde a oportunidade. Estuda, que você nunca vai perder. Pode ter certeza disso, né? Você pode estar lendo até qualquer coisa, estudando qualquer coisa, achando que não serve para nada não, mas vai servir para alguma coisa, tá? Então, o professor Redmilton colocou aí, professor top. Teve outra pessoa também que colocou parabéns, que eu só estou conseguindo visualizar aqui o parabéns. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada a todos
Obrigada a todos que estiveram conosco, obrigada ao professor Pedro pela disponibilidade de estar aqui 2 horas conosco, trazendo esse conhecimento que é da sua área, um conhecimento que nem todo mundo tem acesso sobre energia eólica, que às vezes parece um conhecimento tão distante das pessoas comuns, mas que nós precisamos buscar esse conhecimento e essa sua doação do seu tempo, essa dedicação, essa transmissão de conhecimento com tanto amor que o senhor passa, foi maravilhoso, vai ficar gravado aqui. Quem puder assistir depois vai estar aí para quem desejar. E só tenho a agradecer, professor. Velho, você fez um pedido, para mim é uma ordem. Assim, eu devo muito a você por toda a ajuda que você me deu também. E você pediu falar, eu gosto de falar. Se deixar falar, né? O pessoal costuma me chamar o homem da cobra, né? Porque eu não paro de falar, né? Até minha esposa reclama às vezes. Mas é bom, professor, porque o senhor tem muito conhecimento e nós precisamos desse conhecimento. Então, agradecer também a Elaine, que esteve conosco, tanto a Elaine Carvalho, quanto a Elaine Mello, que esteve conosco aqui. O professor Denilson também esteve conosco. Que ótimo. E algumas alunas minhas também estiveram aqui, a Fátima, a Val e outras que eu não estou lembrando agora, mas estiveram conosco e eu quero agradecer aí pela presença, por estar aqui nos prestigiando. E ao senhor... Eu fico muito lisonjeado também ter tanta gente participando, né? Maria de Fátima está aí, inclusive, ainda. Então, e ao senhor eu quero agradecer. Muito obrigada. É isso, Sabe que eu sou grata pelo senhor ter aceito, por estarmos aqui colaborando aí com as pessoas e com esse conhecimento que é maravilhoso e necessário para o nosso momento. Muito obrigado pelo convite, velho. Foi excelente também. Eu gosto de falar. Então, se precisar de mais vezes, quiser conversar, pode chamar. Tá bom, vou chamar outras vezes. Obrigada, professor. Obrigadão. Boa noite. Boa noite, gente. Até logo. Até.